Travou. Vou transmitir novamente a tela aqui para vocês. Aí, gente, igual eu estava falando com vocês sobre a parte. Deu certo? Liliane já entrou? Deu certo, gente? A transmissão tá aparecendo para vocês, a transmissão da tela? Sim? Zé Vitor deu um joinha. Tá, gente? Beleza. Então, gente, nesse primeiro momento, eu não quero que vocês fechem o coração, fiquem amedrontados com esse tanto de informação. Nesse primeiro momento, eu quis realmente mostrar para vocês o que vocês precisam memorizar, o que vocês precisam entender, porque é isso que cai nas questões. E não é algo difícil quando a gente pratica, quando a gente revisa e quando a gente testa, né? A gente vai nas questões, faz, volta no material. Vocês vão ver que rapidinho vocês vão conseguir memorizar o conteúdo e vocês vão olhar para trás e vão falar assim: gente, isso aqui que eu tinha tanta dificuldade é só isso. Porque realmente é simples, é o que eu falei com vocês. Não tem lógica. São regras que vocês vão aplicar, vocês vão memorizar, vão aplicar e vão conseguir acertar a questão, tá? Então, é algo que eu acredito que vai cair pelo menos aí uma ou duas questões na prova de vocês. E a intenção nossa é que vocês gabaritem essas questões que caírem de raciocínio lógico. Então, vai ser ponto garantido na prova se vier raciocínio lógico. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer com que vocês consigam acertar as questões que caiam desse assunto. Sobre a parte da tabela verdade, da parte da negação, das proposições, todo mundo já havia estudado antes ou nunca tinha visto? Deu para entender, pessoal? Vocês já chegaram a ver com algum professor em videoaula? Das matérias que a gente tinha colocado lá no plano? José Vitor, sim. Quem nunca estudou, quem nunca viu, não precisa ficar com vergonha, viu, gente? Porque é normal mesmo. Vocês estão iniciando os estudos agora. Raciocínio lógico é uma matéria, igual eu estou falando com vocês, que a gente não aprende no ensino médio, a gente não aprende na faculdade. A gente aprende apenas para passar no concurso. É uma matéria bem específica de concurso. Então, é normal a gente não saber quando a gente vai estudar a primeira vez, tá? Mas é algo que a gente vai conseguir trabalhar e superar, tá bom? Então, beleza, gente. A gente conseguiu aqui trabalhar o que não é proposição, o que é exemplo, né, de sentença aberta, sentença fechada. A gente conseguiu trabalhar aqui as proposições simples, as proposições compostas, os conectivos, as tabelas verdades, né, dos conectivos e as negações das proposições. Então, gente, a tarefa que eu vou deixar para vocês vai ser o caderno novo lá que eu coloquei de questões para vocês resolverem. E agora, o que a gente vai fazer? Cecília, se eu estudei um dia, eu não lembro. Ô, gente, eu acho difícil vocês terem estudado isso antes de entrar para concurso. Eu nunca tinha estudado isso. Antes de estudar para concurso, antes de entrar no mundo de concurso, nunca tinha visto. E a gente desdenha um pouco dessa matéria. Eu mesmo, na época que eu comecei os estudos, que eu fui fazer algumas questões que caíam, eu falei, mas é só achar a lógica aqui da questão. Quando eu fui corrigir, eu tinha errado todas as questões. Eu falei, gente, isso aqui não é raciocínio lógico, não tem lógica. Aí que eu fui estudar, eu falei, meu Deus, não tem nada de lógica. É literalmente decorar mesmo e aplicar as regras, né? Então, por isso que eu tô passando isso para vocês. Só para você ver, Zé Vitor, estudei muito na prova da penal. Inclusive, fechei a prova de raciocínio. Mas fiquei quase 2 anos sem estudar raciocínio, aí não lembrei mais. Exatamente, são regrinhas que se a gente não revisar, se a gente não praticar, a gente esquece rapidinho, porque não faz sentido, né, César? Então, é realmente uma decoreba ali, que se a gente não manter ali estudando, fazendo questões, a gente esquece mesmo. Então, beleza, gente. Agora eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês e a gente vai resolver essa questão aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Vamos partir para essa questão aqui, depois eu vou voltar nessa aqui de cima. Vamos partir para essa primeira questão aqui do lado esquerdo, que fala assim, ó, durante o julgamento, determinado defensor público afirmou: se o réu não é inocente,
então as provas estão contaminadas ou o processo será anulado. Essa questão aqui, gente, pode me ferver a cabecinha, viu? Por quê? Nela nós temos dois conectivos. Vocês estão conseguindo ver os dois conectivos? Quais são os dois conectivos que a gente tem aí, pessoal? Responde no chat para mim, por favor. Quais são os dois conectivos que a gente tem nessa primeira frase aqui, dessa questão aqui do lado esquerdo? Se então, muito bem. E o outro conectivo, gente? Ou. Perfeito, gente. Então, aqui nós temos dois conectivos, o se então e o ou. Larissa, como que eu vou fazer? Porque até então você estava explicando quando tinha só um conectivo, né? E agora com dois conectivos, como que eu faço? Gente, quando a frase ela for composta, a frase composta, a proposição composta, ela pode ser de duas proposições ou mais. Tem banca que coloca ali muitas proposições para vocês fazerem. Então, tem questão que a banca ela coloca, tipo, 3, 4 conectivos para vocês irem validando cada frase, cada proposição, né? Então, quando tiver mais de um conectivo, como que vocês vão fazer para resolver a questão, né? Primeiramente, gente, vocês estão vendo aqui que a gente tem o conectivo se então. Então, como que é a negação do se então? A gente mantém a primeira frase e nega a segunda. E o conectivo se então, a gente corta, né, gente? Então, essa frase aqui da alternativa C e da alternativa D já não poderia ser, porque a gente tem o se, né? Então, a gente colocaria aqui, mantém a primeira, o réu não é inocente, né? Então, o réu não é inocente. As provas estão contaminadas, então a gente nega a segunda proposição. Como que eu faço para saber, Larissa, qual que é a primeira proposição e qual que é a segunda? O se, a primeira frase aqui antes da vírgula do então, vai ser a primeira proposição. Então, o se então sempre vai ser assim. A frase que tiver depois do se, antes do então, é a primeira proposição. A frase que tiver depois do então vai ser a segunda proposição. Nessa segunda proposição, depois do então, geralmente as bancas colocam mais proposições dentro dessa proposição composta. Então, geralmente, vocês vão ver mais conectivos se a banca for colocar depois do então. Então, a primeira proposição que a gente vai avaliar vai ser essa antes do então. Então, mané, né? A regra do se então. A gente vai manter a primeira proposição. Qual que é a primeira proposição? Se o réu não é inocente. Então, a gente vai manter, vai tirar o se então e vai colocar. O réu não é inocente. Então, as provas estão contaminadas. Do então para lá, a gente nega, né? Então, as provas não estão contaminadas. O ou a gente nega como? Trocando pelo e. Só que aqui a banca ela fez uma pegadinha que ela não colocou o e, ela colocou o nem. E está certo, viu, gente? A banca ela pode colocar tanto o conectivo e, mas o e tem como sinônimo o conectivo nem e tem como sinônimo o conectivo mas também. Então, se aqui a frase fosse o réu não é inocente, as provas não estão contaminadas e o processo será anulado, seria correto. O réu não é inocente, as provas não estão contaminadas, nem o processo será anulado, também está correto. O réu não é inocente, as provas não estão contaminadas, mas o processo será anulado, também está correto. Então, o e, ele tem ainda essa possibilidade de ele estar na frase o e mesmo, ou ele está o nem, ou está com o mas. Por que que a gente não marcou a letra A? Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Irem eliminando aquilo que não é, que está errado para vocês chegarem na resposta, porque o examinador ele vai tentar pegar vocês em várias pegadinhas, e ele pega muito candidato. Então, qual é a primeira coisa que a gente está vendo aqui que a gente já poderia eliminar a questão? A C e a D manteve o conectivo.
Na regrinha da negação do mané, a gente mantém o conectivo? Não, a gente corta, né, o conectivo. Então, no mané, na regra do cientão, mantém a primeira, mas a gente tira o cientão. Então, se aqui eles manteram o conectivo se, já está errado. Então, a gente já vinha aqui, cortava a letra C e cortava a letra D. Beleza, olha para vocês verem. De 100%, né, que a gente tinha de possibilidades, agora a gente tem só 50% para uma alternativa ser certa e uma alternativa para ser errada. Então, a gente já aumentou a nossa possibilidade de acertar a questão. A gente só ficou com a possibilidade da A e da B. E como que a gente pode eliminar aqui? Ele negou a primeira frase. A regra do se então nega a primeira frase? Não. A regra do se então mantém a primeira frase e nega a segunda. Larissa, como assim ele negou a primeira frase? Vocês lembram que eu falei com vocês que o conectivo de negação, né? O chapeuzinho não, o tiozinho, quando você nega é o contrário, é a ideia contrária. Então, por que ele negou? Porque aqui na frase original está se o réu não é inocente. E na frase A ele colocou que o réu é inocente. Então ele inverteu a lógica que estava na primeira frase. Se ele inverteu a lógica que está na primeira frase, ele negou essa afirmação. E a regra do se então não é negar a primeira afirmação, é negar a segunda e manter a primeira ideia. Logo, a única alternativa correta seria a letra B. Mas aí o candidato ele poderia ficar com dúvida nesse nem. Então, eu já estou passando para vocês aqui que está certo também, tá? Poderia ser o E, poderia ser o NEM, poderia ser o MAS, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra B, beleza? Outra coisa, gente, geralmente as bancas, elas cobram isso aqui. Elas misturam as proposições. Vamos supor que eu cortasse aqui essa parte final aqui dessa frase. Então, ficasse, se o réu não é inocente, então as provas estão contaminadas. Se fosse só essa frase, como que seria a negação? Seria o réu não é inocente e as provas não estão contaminadas. A regra do Mané. Mantém a primeira, o réu não é inocente, tira o conectivo se então, troca pelo E, o réu não é inocente e nega a segunda alternativa. Então, o réu não é inocente e as provas não estão contaminadas. Beleza, gente? Então, a negação aqui do Mané sempre vai ser do sim então, né? A negação do sim então vai ser respeitar essa regrinha de mantém a primeira e nega a segunda. E a negação do ou, a gente troca pelo e, a negação do e, a gente troca pelo ou, a negação do se, somente se, a gente troca por ou, e a negação do ou, a gente troca por se, somente se. Essa é a negação das alternativas, né? Para a gente conseguir chegar aí no raciocínio. E agora, gente, eu vou passar para vocês essa questãozinha aqui de sequências lógicas. Alguém aí sabe resolver esse tipo de questão, gente? Quando tiver uma sequência aí de letras ou números? Alguém já fez? Já se deparou com alguma questão desse tipo? Já chegou a fazer? Não? Não sabe, né? Beleza. Já fez? David já fez? Leice não fez? Gente, essa questão aqui, eu lembro que na prova da Polícia Penal, foi a último concurso que teve, Zé Vitor, caiu uma questão dessa, você lembra? Eu lembro que uma amiga minha errou, porque ela não sabia essa regrinha, e é uma regrinha bem simples, viu, gente? Se caso cair, vocês vão conseguir acertar. Analise a seguir a seguinte... analise a sequência a seguir, formada pelas letras da palavra Divinópolis. Seguindo a lógica dessa sequência, qual a letra que ocupará a posição 4.000? Então, como que funciona aqui essa parte de sequências lógicas? O que vocês vão fazer, gente? Sempre quando a banca ela te der uma sequência de letras ou uma sequência de números, por exemplo, se ela colocasse aqui, analise a sequência a seguir formada pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ficasse repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão vendo que tem um padrão, igual aqui em Divinópolis, repete, Divinópolis, 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 Divinópolis. Então, ela pode colocar tanto letras quanto números, mas sempre repetindo um padrão.
Quando a questão ela trabalha essa repetição desse padrão e pede uma posição, te dá um número e fala qual é a letra, qual é o número que vai ocupar a posição de tal, de tanto. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a posição que a banca deu, então aqui ela deu o número 4.000. E vocês vão dividir pelos números que estão se repetindo, pelas letras que estão se repetindo. Então, aqui em Divinópolis, vamos contar quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, Divinópolis, a gente tem 11 questões, 11 letras, né? Então, a gente vai pegar o 4.000 e vai dividir por 11. Quando a gente pegar o 4.000 e dividir por 11, a gente vai ter um resto. Então, na parte, vai ser esse o pulo do gato nesse tipo de questão. Porque quando o resto ele for zero, sempre vocês vão considerar a primeira letra. Então, vamos supor que se a gente dividisse 4.000 por 11 e desse zero, então a letra, a posição do 4.000 seria o D. Porém, se você pegar 4.000 e dividir por 11, ele vai dar um resto 7. Então, quando der resto, por exemplo, deu resto 3, deu resto 5, deu resto 7, que foi o caso da questão. Você vai contar as letras de acordo com o número do resto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso aqui, a posição, né, o número 7 parou na letra P. O resto foi 7, que eu falei com vocês. E o 7 parou na letra P. Então, qual é a posição que o número 4.000 ele vai ocupar, né? Qual a letra que vai ocupar essa posição quando der 4.000 letras, né? For repetindo Divinópolis, 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 até dar o número 4.000. Qual a letra que vai parar? Vai parar na letra P, porque foi onde o resto deu. Então, você sempre vai pegar o resto e vai contar da primeira letra até dar o valor. Ah, Larissa, vamos supor que a letra aqui ele peça para você achar a posição do número, vamos supor que do número 300. Então, você vai pegar 300 e dividir por 11, no caso aí. Aí, qual o resto que deu? Deu o resto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dividir aqui. Acho que eu tô sem caneta para eu poder mostrar para vocês. Mas vamos supor que seria aqui o número 300 dividido por 11. Deu 27,27. Então, aqui a gente teria que contar, né? 1, 2, 3. No caso aqui a gente poderia até... Deixa eu colocar um outro número aqui. Só tá dando um número grande. Aqui, 3.500 dividido por 11. 4.000. Beleza. Então, aqui, por exemplo, eu calculei aqui, gente, vamos supor que a gente colocasse aqui um número menor e o resto desse 4. Então, você pegaria aqui da letra inicial e contaria até 4. Onde o número 4 parar, é onde a letra vai ocupar. Então, deu para vocês entenderem isso? Eu vou passar um exercício para vocês praticarem aí agora, para a gente poder treinar. Quando a sequência ela cobrar isso, né, Divinópolis ou outra palavra repetindo, 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 vocês vão sempre calcular ali onde vocês vão achar o resto. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem agora da palavra januária. Então, anotem aí no caderno a palavra januária. Vou fazer aqui no tablet também. E aí, vocês vão falar para mim a palavra januária. Peraí, só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Beleza. Gente, coloca aí no caderno de vocês a palavra januária. E aí, a questão, vocês vão considerar aqui o seguinte. A questão seria assim. Analise a sequência a seguir formada pelas letras da palavra januário.
Seguindo a lógica dessa sequência, qual a letra ocupará a posição 72? Então, eu quero a posição 72 da palavra Januária. Anotem no caderno de vocês a palavra Januária. Então, qual o primeiro passo que vocês vão fazer? Quantas letras tem a palavra Januária? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Januária tem 8 letras. Eu quero a posição 72. Então, eu vou pegar 72 e dividir por 8, né? Pega o 72, divide por 8. 72 dividido por 8, tem resto, gente? Tem não, né? Se não tem resto, qual é a letra que vai ocupar a posição 72, gente? Manda para mim no chat, que eu já falei com vocês aí no início. J. Muito bem. Quando não tem resto, seria a letra J. Mas vamos supor que da palavra Januária, o resto fosse 3. Qual é a letra, gente, que seria? Qual a posição da letra que tivesse o resto 3 da palavra Januária? Isso. Muito bem, gente. Isso mesmo. Ah, não, eu quero a palavra Januária e eu quero a posição, por exemplo, a posição 100. Qual seria, gente, a posição do número 100 da palavra Januária? Seria 100 dividido por 8. Deu resto? O resto ocupa qual posição? Falem aí para mim, no chat. A posição 100 da palavra Januária. Já achei aqui. Qual seria a letra que ocuparia a posição 100 da palavra Januária? Vocês pegariam a palavra Januário, são 8 letras, pegaria o 100, dividiria por 8, deu um resto. Qual o valor do resto? Na divisão. Sobrou quanto? O valor que sobrou, vocês vão contando as letras. Qual seria a letra? No caso aí, deu o resto 4, né? Então, a gente iria falar, ó, J-A-N-U, né? Então, seria a letra U. Isso mesmo, pessoal. No caso aqui, ó, 100 dividido por 8, né? 1 vezes 8, dá ali, tira o 8 do 10, sobra 2, 20. 2 vezes 8, 16, sobra o resto 4. Então, a gente contaria ali 4 letras, que daria na letra U. Contando o Januário, né, do início. J1, A2, N3, U4. Então, Januária, se fosse a posição 100, a gente pegasse para dividir, ocuparia a letra U, o número 100. Deu para entender, pessoal? Deixa eu pausar aqui a apresentação. Agora, se vocês puderem liberar as câmeras, dar o feedback aí, o que vocês acharam, se deu para entender, ficou alguma dúvida? Acho que com os treinos, né, no passar dos dias, a gente vai melhorando os acertos. E, assim, de cara, né, a gente fica meio assustada, mas acho que com o passar dos dias e treinando, vai melhorar. Sim, com certeza. Esse primeiro contato, principalmente quem nunca viu, é de assustar mesmo. A gente fica assim, meu Deus do céu, tanta coisa para eu decorar, né? E a gente não vê muita lógica, mas é algo que é treinável. Então, conforme você vai fazendo, conforme você vai revisando, conforme você vai fazendo a questão, volta ali
no conteúdo, você vai conseguir memorizar e entender e aprender também, né? A questão do raciocínio da questão. A última questão que eu coloquei para vocês de sequência, deu para vocês entenderem? Deu? Beleza. Perfeito, gente. Então é isso. Quem puder liberar a câmera aí pra gente tirar uma fotinha. Só o Leise que liberou aí por enquanto, mas fique à vontade. Quem puder Espera aí, liberar. deixa eu arrumar o cabelo direito aqui. Eita, gente. Aí eu vou deixar disponível, gente, a gravação da aula lá na plataforma. E o aplicativo que eu estou usando para gravar, ele degrava a aula. Então, tudo que eu falei aqui, ele gera um resumo escrito. E aí eu vou disponibilizar também um PDF com esse resumo escrito para vocês, tá? Para facilitar. Então, eu vou tirar uma fotinha aqui. Sorriso aí, gente. Aí, todo mundo bonito. Sextou, gente, vocês aqui aprendendo raciocínio lógico. Não, a vaga é sua, não tem para onde. Numa sexta-noite, 9 horas da manhã, todo mundo, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, todo mundo aprendendo raciocínio lógico. Isso que é um time focado, viu? Vocês estão de parabéns, viu, gente? E é isso, a gente vai falando. O caderno de questões que eu fiz, vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu coloquei aqui no final, para vocês verem aqui, são questões da banca, para vocês treinarem, tá vendo? As questões de raciocínio lógico que a gente fez. Para vocês treinarem tudo isso aqui que a gente aprendeu hoje. Então, vocês vão pegar esses slides que eu vou deixar lá na plataforma agora. Vocês vão pegar o caderno de questões que eu vou disponibilizar lá na aba consultoria e vão resolver. Gente, nesse início que vocês estão aprendendo, vocês podem resolver as questões com a colinha do lado mesmo, com a escrita, com a tabela, porque é com esse estudo, com a tabela ali do lado, você consultando, que você vai memorizando, tá? Agora é a fase de você tentar memorizar o conteúdo, então não precisa também ser muito rígido, igual às vezes a gente fica nessa, né? Ai, eu tenho que realmente treinar igual vai ser a prova, na prova eu não vou ter chance de olhar, mas você tem que lembrar que você está construindo sua base agora. Na hora da prova, você já vai ter construída a sua base. Mas para você construir, você precisa ter apoio nesse início, principalmente nessas regras. Então, quando você for fazendo as questões, você pode voltar, consultar a tabela, tentar memorizar, resolver a questão, olhar o gabarito. Não, eu errei a questão. Por que eu errei? Vou lá, olho a resolução da questão, volto na tabela, anoto por que eu errei. Tem que ser esse trabalho árduo mesmo, para vocês conseguirem memorizar. É esse trabalho, é essa aprendizagem efetiva que vai fazer com que vocês consigam resolver na hora da prova, porque vai ser mais um treino. É aquela frase, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, vocês treinando difícil, né? Durante a preparação, chegar na hora da prova vai se tornar fácil, porque vocês já vão ter feito várias questões ao longo da preparação. Beleza, gente? Então, eu agradeço demais a participação de cada um. Que Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Amanhã eu já vou disponibilizar a gravação da aula e já vou soltar o caderno de questão agora para vocês, viu? O caderno de questão e também os slides da aula de hoje. Tá bom, gente? Bom final de semana. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Bons estudos, viu? Um abraço. Obrigada, Lari. Boa noite. Boa noite, Leice.